A menos que você Diga que isso é suficiente. Essa vida de ganhar dinheiro nunca vai acabar. Ken Honda vem transformando vidas nos últimos 25 anos. Ele pesquisou mais de 12 mil milionários autônomos no Japão e ganhou insights profundos sobre como podemos remodelar nosso relacionamento com o dinheiro. Hoje, exploraremos com ele o verdadeiro significado de riqueza. Na vida, existem duas coisas que você pode buscar: seus sonhos e, ao mesmo tempo, pode se satisfazer com o que tem. Muitas pessoas felizes têm habilidades especiais para aproveitar o que têm. Enquanto você se diverte, você é uma pessoa feliz. Se você mexer com dinheiro, pode ter toda a sua família morta. Eu vi muitas pessoas felizes que têm dinheiro, e então elas parecem aproveitar a vida. Não é só sobre abundância material, mas também sobre conexão genuína, propósito e felicidade. Neste episódio, Ken Honda compartilha ensinamentos de mentores e sua jornada para entender que a verdadeira riqueza vai além das finanças. Vamos mergulhar nesta conversa inspiradora. Eu vi as pessoas mais inteligentes da Terra cometendo os erros mais estúpidos emocionalmente, e então elas acabam perdendo tudo. Não almeje ser bilionário. Muitos deles não possuem equilíbrio emocional e mental adequado em suas vidas. Então, se você quer ter uma boa vida, ter um pouco de dinheiro já basta. Ken, obviamente muito grato por você entrar e conversar. Você escreveu quantos livros agora? A última vez que olhei, houve um momento em que você tinha escrito mais de 50 livros. Acho que você escreveu vários mais desde então. Quantos livros você escreveu sobre dinheiro? Bem, continua aparecendo. Isso saiu no mês passado, então eu continuo produzindo livros? Isso é a minha saúde. Vício saudável, então é uma ótima adição e acho que as pessoas apreciam porque eu diria que nos últimos 3 anos, sabe? Toda vez que você fala sobre o clima global, finanças, recessão, isso parece que está ficando cada vez pior e pior e pior, mas tem piorado progressivamente por agora 3 anos, agora 4 anos. E quase parece que este é apenas um estado constante em que vivemos. E é um estado de medo, pânico, estresse e ansiedade. Então, sua mensagem é extremamente otimista e esperançosa. Está realmente reformulando como as pessoas olham para o dinheiro, para a riqueza, para a felicidade. Então, se você fosse falar com alguém que passou pelos piores 4 anos de sua vida e perdeu seu negócio ou foi demitido, entre outras coisas diferentes, qual seria a mensagem mais importante que você diria a eles? Sabe? Deixa o dinheiro de lado, sabe? Na vida, muitas coisas acontecem. E, infelizmente, a maioria das coisas acontece inesperadamente. Então, as coisas que esperamos, que vão seguir esse caminho, não, seguem esse caminho. E, infelizmente, nossa vida é assim, sabe? Queremos ser como um advogado, ou médico, ou empreendedor. Mas depois de algumas tentativas, não vai nesse sentido, e então ficamos deprimidos. Então, o dinheiro é assim também. Você apenas investe seu precioso dinheiro em algo na esperança de que vai dar certo. E então você acaba perdendo tudo e o trabalho é a mesma coisa. Relacionamento é a mesma coisa, então nossa vida é pavimentada com nossas expectativas. E também desespero, porque o que esperamos geralmente não sai como o que queremos. Então, na vida, existem duas coisas. Você sabe, você pode ir atrás de seus sonhos e ao mesmo tempo pode se satisfazer com o que tem. Caso contrário, você continua falhando, continua se sentindo miserável porque as coisas não saem como deveriam, mas há essa boa notícia de que, onde quer que acabemos, ainda podemos nos satisfazer com o que temos, porque muitas pessoas felizes têm habilidades especiais para aproveitar o que você tem, sabe? Isso pode ser café, isso pode ser chá de ervas, isso pode ser apenas água pura. Mas enquanto você estiver se divertindo, você é uma pessoa feliz. Então, aprender a ser feliz é muito mais importante do que quanto dinheiro você ganha, quanto dinheiro você tem, ou o que você faz e quão bem-sucedido você é.
Agora, acho muito importante contar um pouco da sua história e como você chegou ao ponto em que não apenas internalizou esse conceito de entender o que realmente é a felicidade, mas agora você ensina e ajuda as pessoas a mudarem a própria perspectiva com a qual elas olham. Através. Porque eu sei que você veio de um certo tipo de família. Seu pai era uma pessoa muito séria, ele era muito bem-sucedido. Ele tinha dinheiro, o que algumas pessoas nem têm, mas mesmo assim havia estresse na casa até certo ponto. Então, me guie pelo que te levou por esse caminho, porque eu acho que você vem de uma perspectiva muito interessante, porque eu diria que alguém vindo de uma casa que não era estressada financeiramente, eu não esperaria que uma criança dessa casa focasse em mudar a visão sobre dinheiro, pois eles já o possuíam. Então, quais foram as circunstâncias que te direcionaram para esse caminho? Obrigado por perguntar, Scott. E meu pai era um empresário japonês muito único que começou a me ensinar sobre dinheiro por causa de sua formação em contabilidade. Ele costumava me levar ao pequeno shopping quando eu tinha 5 ou 6 anos e me perguntava qual loja estava ganhando mais dinheiro. E o ensino dele era muito prático, e ele queria me ensinar tudo sobre dinheiro e negócios. Então, um dia, quando eu crescer, terei o suficiente e então terei uma boa vida. Esse era o desejo dele. Porque ele perdeu o pai depois da guerra, e então, quando ele tinha 12 anos, ele teve que passar por isso sem o pai. Então, ele estava muito feliz em me ensinar qualquer coisa para que ele pudesse ser pai de alguém. Então, e depois ele era um cara muito feliz. Quando eu era pequeno, meu irmão, que é 2 anos mais novo, ele não tem uma boa memória, mas eu tenho muitas memórias divertidas porque meu pai era um cantor alegre e feliz. Ele queria ser o próximo Elvis no Japão. Ele se vestia de branco, sabe? Ele tinha as guitarras de formato estranho, elétricas, muito altas. Eu odiava isso quando eu era criança, mas somos uma família musical. Eu era cantor, meu irmão, e minha mãe é pianista, e nos divertíamos muito. Mas um dia, quando voltei da escola, meu pai estava chorando como um bebê, e minha mãe me disse que seu melhor amigo havia cometido suicídio. Naquela época, acho que eu tinha 8 ou 9 anos, então eu sabia o que significava cometer suicídio, sabe? Mas o que eu não sabia é que o melhor amigo do meu pai matou toda a família de 4 pessoas e depois cometeu suicídio. Isso é chamado de suicídio familiar. Por causa do negócio falido, meu pai aconselhou seu melhor amigo a declarar falência. Para evitar a vergonha da falência, ele matou toda a família de 4 pessoas e depois cometeu suicídio. Mas o fato é que meu pai havia preparado algum dinheiro para a família. Depois de declarar falência, eles poderiam viver com o dinheiro que ele... Então seu pai estava preparado para ajudar o amigo e intervir. Sim, mas, sabe, eu não sei sobre seu pai, mas os caras japoneses dessa geração, eles não falam muito. Então ele não disse que estava pronto para ajudar seu amigo. E ele se arrependeu tanto pelo fato de não ter dito a ele que estava pronto para ajudar. Então, quando ele estava bêbado, ele disse, sabe, eu ia te contar. Eu ia te contar como se fosse o melhor amigo dele. Ele pediu desculpas, chorando copiosamente. Então, ele se entregou ao álcool e também à depressão depois daquilo. E também minha avó faleceu, o que foi o último golpe em sua vida. Então, tudo que eu me lembro é de um homem abusivo, triste e deprimido, mas ele tinha dinheiro, então estávamos bem financeiramente. Mas eu simplesmente decidi um dia que quando crescer, quero ter tanto dinheiro quanto felicidade. Foi o início da minha busca pela felicidade, porque eu queria curar meu pai. E também eu queria saber o que é dinheiro, porque se você mexer com dinheiro, pode ter toda a sua família morta. E também eu vi muitas pessoas felizes que têm dinheiro e então elas parecem aproveitar a vida. Então eu queria saber o segredo. Então comecei a ler livros sobre dinheiro, psicologia, felicidade, religião.
Aos 20 anos, eu estava pronto para começar. Então comecei meu próprio negócio e tive sucesso suficiente para poder me aposentar aos 29 anos. E para mim, a família era tudo. Então tirei 4 anos de folga da minha vida, e não como meu pai, certo? Eu só queria proteger minha família feliz, sim. Então eu apenas me concentrei em criar minha filha por 4 anos. E cerca de 3 anos em semi-aposentadoria, tive essa visão de escrever algo, o que eu fiz. E o ensaio se tornou um livreto, e o livreto se tornou um livro. E o resto é uma lenda aqui. As centenas de livros desde então e as centenas de milhares de pessoas que você ajudou. E por um bom motivo também. É uma mensagem que ressoa porque, mesmo você sabe, desde quando isso aconteceu com o amigo do seu pai, é claro, nossa relação com o dinheiro, na maioria dos casos, não é tão extrema, especialmente no Ocidente, mas é até certo ponto. Em alguns casos, mas não melhorou muito. O dinheiro ainda está tão intrinsecamente ligado à autopercepção e ao alto valor e... Sim, não é uma prática normal quando você vai à falência se matar e a sua família, mas também acontece em alguns casos onde as pessoas se matam quando vão à falência ou perdem dinheiro de alguém ou fazem um mau investimento, porque temos isso incrivelmente. Para a maioria das pessoas, relação tóxica com o dinheiro. Isso é bom. Pergunta Scott. Acho que é porque está ligado à nossa sobrevivência. Há séculos, quando todos éramos agricultores, cultivávamos nossa própria comida. Mas desde muitos de nós nos mudamos para a cidade após 1800, quando a Revolução Industrial estava acontecendo no Reino Unido, todos os trabalhadores estavam se mudando para a cidade. Pagar pela água, pagar por um teto sobre sua cabeça. Então você precisa de dinheiro para sobreviver. Se você tem sua própria terra e cultiva sua comida, não precisa de dinheiro. Mas em uma cidade, você precisa de dinheiro para continuar. Então acho que o dinheiro estava ligado à sobrevivência em nossa cabeça. Então, sem dinheiro significa sem vida, e então ficamos assustados quando somos demitidos, porque isso significa como a morte, certo? Então, sim, não podemos prover, não podemos viver. Sim, quero dizer, você não morre instantaneamente no local, mas gradualmente você perde dinheiro, não pode pagar pela comida, não pode pagar pela casa, acaba ficando sem teto. E então no frio você morre, essa é a visão, certo? Então temos tanto medo de perder dinheiro, temos tanto medo que o número da nossa conta bancária diminua, porque isso significa estar mais perto da morte, certo? Então, é por isso que temos medo de cometer erros, porque se continuarmos cometendo erros, vamos ser demitidos, vamos perder o emprego, ninguém vai nos contratar se formos freelancers e então vamos morrer. Mas de qualquer forma, sentimos que temos tanto medo e estamos tão preocupados que menos dinheiro ou nenhum dinheiro equivale à morte. É por isso que pensamos que o dinheiro é tão importante. Então temos tanto medo de cometer erros, temos tanto medo de perder dinheiro. Agora você ensina essa lição para as pessoas, mas estou muito curioso sobre a sua vida porque sim, você tinha interesse em dinheiro porque ele tinha um lugar tão importante na sua vida enquanto crescia e você começou a pesquisar sobre isso. Mesmo que você tenha começado a pesquisar, provavelmente estaria interessado em ganhar isso. Você começou um negócio aos 20 anos. Você se aposentou aos 29 anos porque houve algum sucesso, mas a sua percepção sobre dinheiro mudou. O que causou a sua percepção de dinheiro para apenas começar um negócio não mudaria a sua percepção de dinheiro, na verdade, passando pelo que você passou com seu pai e seu amigo. Quase criaria essa percepção altamente negativa de dinheiro. Então, como você teve esse tipo de momento de despertar onde você estava tipo dinheiro, não é realmente uma coisa ruim e eu, minha vida inteira, vou virar o roteiro de como eu percebo o dinheiro.
Sim, você sabe, eu achava que dinheiro era muito negativo, mas uma vez que comecei a ganhar dinheiro, eu percebi que, sabe, eu estava errado, dinheiro é divertido. Então, é divertido sim. E em inglês eu ouvi a expressão, eu não gosto disso, eu amo isso. Você sabe que estou aprendendo inglês agora, então você sabe que é assim que eu me senti. Então, no início dos meus 20 anos, eu estava ganhando mais dinheiro. E então eu me tornei, de repente, muito popular entre homens e mulheres. Muitas pessoas queriam passar tempo comigo. E eu estava apenas, oh meu Deus, dinheiro. Eu pensava que dinheiro era ruim, mas dinheiro é bom. E então eu fiquei viciado em ganhar dinheiro, expandindo meu negócio. Pessoal, aqui é o Scott. Queria agradecer de coração a cada um de vocês. 6 anos deste programa, e é tudo graças a vocês. Suas audições, apoio e compartilhamentos mantêm isso funcionando. Quando comecei, não imaginava a magnitude que isso alcançaria, as vidas tocadas, as histórias compartilhadas e as lições aprendidas juntas. É humilhante. Acredito que estamos construindo algo especial aqui, uma comunidade onde ninguém precisa reinventar a roda. Estamos todos nisso juntos, aprendendo e crescendo, e aqui está o meu pedido. Se você ama este show e ele fez diferença para você, compartilhe com alguém que precisa disso. Compartilhe com amigos e nas redes sociais para manter isso forte. Traga ótimos convidados. Compartilhe mais sabedoria transformadora. Você pode nos encontrar em todos os lugares. Acesse successstorypodcast.com se gosta de ouvir podcasts. Se você gosta de vídeo, pode ir ao YouTube. É youtube.com/c/ScottDclary ou o boletim informativo. newsletter.scottdeclary.com. Agradeço por espalhar a palavra. Sou muito grato a todos vocês. Vamos continuar aprendendo, crescendo e tornando este mundo um pouco melhor juntos. Tudo bem, vamos voltar ao show, pois muitos estão... Sim, e então um dia eu percebi, espere um segundo, você sabe, a menos que eu apenas diga quando isso é suficiente, isso vai ser perigoso. Eu senti isso porque um dia eu tive essa conversa com um homem muito rico, que já tinha uma empresa pública. Então eu queria saber, eu estava na casa dos 20 anos, eu queria saber quando ele começou a se sentir bem-sucedido, né? Foi isso como quando ele tinha 25 anos, né? Ou quando ele começou o negócio e o dinheiro começou a entrar. Ou foi quando ele tinha 30 anos quando levou sua empresa a público. Pense em Steve Jobs. Quando inventou a Apple, ele não se sentiu bem-sucedido. Mas depois que ele abriu o capital da Apple, provavelmente sentiu-se bem-sucedido. Essa era a ideia. Eu fiz essa pergunta a ele e fiquei tão surpreso quando ele pensou por um segundo e então disse, eu não acho que sou bem-sucedido. Então, espere um minuto, esse cara tem uma grande empresa com milhares de funcionários. Você está falando sério? Eu disse, sim, porque eu não tenho um jato particular. A definição dele de sucesso é se você tem um jato particular ou não, certo? O Japão é um pequeno país, você não precisa de um jato mesmo que seja bem-sucedido, certo? Então, espere um segundo, e depois eu conheci um homem que tinha um jato particular e fiz a mesma pergunta e ele disse, não, eu sou apenas um pequeno peixe. Eu me sinto tão pequeno sempre que vou ao terminal especial, certo? E então, olhe para o meu avião do meu Mercedes. Meu avião é tão pequeno que só tem lugar para 6 pessoas, e aqui estão todos os outros gigantes nos jatos jumbo com reis árabes. E assim, o meu é como uma bicicleta, então eu não sou rico. Então, a menos que você diga que isso é suficiente, essa vida de ganhar dinheiro nunca vai acabar. Você teve um mentor em um determinado momento, e eu não sei se é uma das pessoas que você mencionou, e me diga se foi, mas esse mentor te disse, quando você falou com ele sobre dinheiro, ele te disse que a primeira coisa sobre dinheiro é não focar no dinheiro ou algo do tipo. Sim, explique o que isso significa. Ajude os ouvintes a entender e dê contexto sobre quem é essa pessoa e por que ela lhe daria esse conselho. Sim, então eu perguntei ao meu mentor no início dos meus 20 anos, eu quero ser rico. Me dê uma dica.
E então eu estava esperando dicas de negócios ou dicas de investimento e tudo mais. E ele disse: se você quer ser rico, esqueça o dinheiro. E eu disse: o quê? Se você esquecer o dinheiro, como posso ser rico? E ele é o meu mestre Zen. E o ensino dele era muito zen, porque ele me fez mais perguntas do que eu fiz. Então as perguntas dele me levaram a pensar cada vez mais profundamente e comecei a entender sobre o que é realmente a vida. E assim ele mudou tantas coisas em mim, depois que ele disse: esqueço do dinheiro, me concentrei no que ele quis dizer com isso. E então percebi que se você esquecer do dinheiro, você se concentra no que faz. Você se concentra no que pode dar para outras pessoas, seus clientes e seus futuros clientes. E se você realmente se concentrar em seus clientes e em como satisfazê-los ou entretê-los, ou resolver os problemas deles. E então, como resultado, o dinheiro irá te seguir. Se pensar em dinheiro, tentará reduzir os custos. Você tenta pensar nisso em seu benefício. Então você tenta obter lucro com eles. Então a seta vai para este lado para mim. E o que ele quis dizer foi tipo, você tem que se concentrar, a seta deve ser para você. E se você se tornar uma pessoa para você, as pessoas simplesmente vão querer fazer negócios com você. Mas se a seta for para mim, ninguém vai querer fazer nada com você, porque você sempre tenta fazer um bom negócio para você, não para seus clientes. E amigos, você está se servindo ao invés de dar valor, ao invés de dar mais, e você não espera nada em troca. Sim, apenas colocando sim, eu amo... Isso, sim. Ele disse que esqueceria o dinheiro, mas não explicou mais, então tive que pensar. Mas essa não é a melhor pergunta? As melhores perguntas te fazem pensar. Você é conhecido como um dos nomes pelos quais é chamado o milionário Zen. O Zen é obviamente muito importante para você e muito significativo, e todo esse framework de fazer essas perguntas reflexivas que exigem que você pense mais profundamente e vá além da superfície. Se você pudesse ajudar alguém a entender, talvez porque o Zen é importante, mas mais do que o Zen, o conceito de fazer perguntas para ajudá-lo a olhar o mundo de uma maneira diferente e talvez melhor, talvez explique isso e ajude as pessoas a entenderem as perguntas que deveriam estar se fazendo, que poderiam desbloquear uma visão diferente em relação ao dinheiro, à riqueza, ao sucesso, até mesmo como um exercício que alguém poderia fazer agora mesmo que está em um lugar realmente escuro. Certo. Então, você sabe, de vez em quando, caímos neste lugar escuro onde nada funciona, e então as pessoas ao nosso redor parecem ser muito frias ou indiferentes ou às vezes maldosas. É porque nosso mundo interior é feito de raiva, ressentimento e frustração, e isso será projetado para fora. Então, quando você está passando por um momento difícil ou apenas lutando, você tem que respirar fundo e relaxar e você pode ter uma vida diferente. Mas para fazer isso, você precisa olhar para a sua vida de uma maneira totalmente diferente. O motivo pelo qual você tem problemas financeiros, por exemplo, é que você está ganhando pouco e gastando demais e está no lugar errado. Mas, se você apenas encontrar o seu próprio lugar reservado, o que significa que se você encontrar um bom ambiente para te elevar, você se sairá bem. Acontece que você está em um lugar ruim no momento errado. Então você tem que descobrir quem você é e no que você é bom. E se você fizer mais do que é bom, você é promovido, é bem pago e é levado para um lugar onde as pessoas te respeitam, te amam e te apreciam. Então você tem que encontrar o lugar certo para você. Leva tempo, sabe? Às vezes leva alguns anos, mas tudo bem, porque a vida é divertida. Viagem ou processo para encontrar o seu melhor lugar, encontrar o seu melhor parceiro, encontrar os seus melhores amigos, e você pode cercá-los com as pessoas de quem você se importa. Então, realmente não importa onde você começa. A entrada não é o lugar mais importante.
A saída é muito importante, você sabe onde acaba, é mais importante, porque realmente não importa se você é apenas um ensino fundamental, um desistente ou formado em Harvard, sabe? Formado, porque o que você acaba fazendo significa muito mais. Então, o foco que você pode dar ao invés do que você fez ou está fazendo. Eu amo isso. Isso é muito importante. Isso é tão, tão importante. E você fala realmente sobre, você vai um passo além em termos do que acreditamos ser verdade e como olhamos para o mundo. Quando você volta à infância e fala sobre trauma de dinheiro, porque você fala sobre a percepção do dinheiro e como, basicamente, isso nos marcou e como as feridas de dinheiro que temos quando criança. Temos feridas financeiras desde a infância, e eu gostaria que você explicasse isso. Mas então também temos a escola que frequentamos, os amigos que temos, o diploma que conseguimos ou não. Temos todas essas coisas que impactam a maneira como vemos o mundo. E tantas pessoas têm dificuldade em sair disso. Eu diria, sabe, depois dos 25 anos, nossa visão do mundo para a maioria das pessoas não muda muito. Muito. O triste é que todas essas experiências aprendidas moldam a forma como eles enxergam o mundo. E algumas pessoas fazem o trabalho e tentam, de alguma forma, sair dessa casca que seus pais moldaram e que, sabe, a escola, o ensino médio e a universidade moldaram. Mas muitas pessoas não fazem. E eu acho que é isso que realmente prejudica uma quantidade significativa de pessoas. E, de fato, inibe o potencial delas. Mas isso é outro assunto. Quero voltar para feridas financeiras, trauma financeiro, porque o resto do que eu estou falando é realmente apenas sua experiência profissional e acadêmica, que impacta como você se percebe. Mas o que é esse trauma financeiro? Porque eu nunca ouvi falar disso antes, mas estou realmente animado para entender o que isso significa para os empregos que eu assumo, os riscos em termos de investimento, as coisas em que eu gasto dinheiro, as empresas que eu quero começar. Então, como isso se encaixa? Então, eu me lembro sempre que ouço a palavra presente de aniversário. Eu me lembro do meu 7º aniversário. Sabe, eu acho que estava pensando que já era um adulto, então eu queria ter uma bicicleta de montanha. Sabe, é uma muito cara, sabe, muito estilosa. Pensei que sim, já sou crescido o suficiente para isso. E meus pais disseram, isso é muito caro. E eu fiquei tão magoado, sabe, eu não valho a pena, sabe. Eles queriam dizer que você está muito cedo para isso. E eles estão certos porque eu cortei minha testa aqui e aqui por causa do acidente de bicicleta depois. Os pais às vezes sabem o que é melhor. Certo, mas na época eu sentia que não era digno deste presente caro. Sabe, eu sou um garoto barato, era o que eu pensava. E então fui negado algumas vezes. Mais tarde, quando eu tinha 14, 15 anos, havia esse programa de homestay para Los Angeles ou Melbourne, na Austrália. Nascido na Austrália. Eu queria aprender inglês. Mas, naquela época, meu pai era um alcoólatra pesado. Então eu conversei com minha mãe e ela disse, ok, quando seu pai estiver de bom humor. Está de bom humor, fale sobre sua estadia em casa. E eu suspirei, porque na minha casa... Isso significa nunca, sabe? Minha mãe, meu pai nunca está de bom humor. Então isso significa, tipo, esqueça, certo? Então eu só tinha o folheto pronto quando percebi que meu pai estava até um pouco melhor de humor. E quando ele está de bom humor, eu ia apresentar para ele meu programa de hospedagem em casa, mas isso nunca aconteceu. Porque se eu fizesse isso, meu pai ficaria bravo comigo ou com minha mãe. E ele poderia se tornar abusivo, certo? Ainda me lembro desse dia que o avião foi para algum lugar. Meus amigos estão indo para Los Angeles ou Austrália e eu estava tipo, oh meu Deus, sabe? Eu nunca senti ciúmes de nada. Tipo, eu estava com tantos ciúmes. Eu ia morrer. Eu ia queimar de ciúmes. E, a propósito, no ano passado, depois de 40 anos, eu pisei no solo da Austrália. E eu quase chorei porque meus sonhos de 40 anos, sabe, é claro que eu poderia ir. Mas meu trauma, como sempre que eu ouvia a Austrália, sabe, meu coração doía. Então,
Então, cada um de nós tinha algum tipo de trauma engraçado, às vezes grande, como seus pais se divorciaram por causa de dinheiro e você foi severamente repreendido. Ou eu conheço uma pessoa que foi sequestrada por dinheiro, sabe? Então, muitos traumas relacionados a dinheiro aconteceram em nossa infância. E a menos que sintamos o efeito colateral, o efeito posterior disso, é quando você quer comprar algo, há uma voz profunda dizendo: você é muito barato, sabe? Isso é muito caro para você. Quando você quer começar seu próprio negócio, não, você não vai conseguir porque você não mereceu. Você não mereceu uma aula de balé, ou uma aula de futebol, ou um bom acampamento de verão. Por que tal fracasso pode começar um negócio e ter sucesso? Então, subconscientemente, todos esses traumas apenas te param e te limitam. E eu luto com isso porque mais tarde eu queria estudar inglês e fazer algo internacionalmente. Mas isso me levou quase 40 anos, desde que comecei a pensar nisso. Então, a menos que você cure seu trauma ou cicatrizes financeiras, sabe, nós nos limitamos, tendemos a nos limitar em uma pequena caixa. Você tem dicas sobre onde as pessoas podem até começar a curar? Porque isso é algo profundamente enraizado que está voltando. Muito, muito longe. Certo. Veja seu terapeuta, sabe? É muito simples se você estiver disposto a fazer isso. Sabe, na sua imaginação, volte para a sua sala de estar, como 30 anos atrás, 40 anos atrás, e apenas olhe para seus pais com seus próprios olhos, olhos de adulto. E então, seus pais talvez sejam mais jovens do que você é agora, sabe? Eles estão na casa dos 20 ou início dos 30, certo? Então, você pode ver seus pais meio que confusos. Nós não temos dinheiro, sabe, para enviar a criança para uma escola de verão cara, ou aulas de balé, ou, sabe, Disneyland, ou o que quer que seja. E então, você pode ver que eles estão tão confusos e se sentem tão envergonhados que, em vez de apenas confrontar sua vergonha e ansiedade em relação ao dinheiro, eles descontam nos filhos e fazem do pequeno o vilão. Então, tipo, você é muito caro, sabe? O que você acha que somos, sabe? Não somos feitos de dinheiro, sabe? Coisas assim, ou até mesmo em um tom muito perturbador. Então você pode ver um menino ou menina de 7 ou 10 anos. Menina a viu por causa do comentário que seu jovem pai fez. Então você pode ir até seu filho ou filha e dizer que está tudo bem, sabe? Não é sua culpa, é só que seus pais não tinham dinheiro, então é por isso que eles não podem pagar. Mas se eles tivessem, é claro que ficariam felizes em dar para você. Então não é sua culpa. E apenas abrace. Você sabe, uma criança, você mesmo muitos anos atrás. E então esteja com o menino, esteja com a menina. E então apenas dê uma bênção ao jovem pai, porque eles não sabiam muito sobre dinheiro, eles estavam muito confusos. Eles são jovens e eles podem se tornar um pouco mais inteligentes, mas eles não sabiam muito, então você quer culpá-los, sabe, por serem ignorantes. E se você tem compaixão e amor por eles, pode enviar amor aos seus pais também. Então, ao olhar para seus jovens pais como pessoas inocentes e ignorantes, você pode aceitá-los como eles são, e se você puder perdoá-los, apenas dê a eles sua bênção. E, ao fazer isso, você percebe: ok, não há nada de errado comigo. Posso iniciar meu próprio negócio? Eu posso simplesmente investir em coisas novas. Eu posso me casar, sabe? Nada me impede. Pelo menos o dinheiro não. Sabe o que isso faz? Isso permite que você confie em si mesmo ao invés de... Isso permite que você entenda o conceito de que seu mundo é criado e controlado por você versus fatores externos.
Certo. Eu amo muito isso. Acho que é isso que muitos estão desbloqueando, uma atitude mais saudável em relação ao dinheiro, à riqueza, porque você entende que e você sabe aos clichês religiosos de que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas eu realmente acho que se você acredita que é responsável pelo que acontece em sua vida e começa a entender que se eu ganhar dinheiro, eu uso-o como quero, pro bem ou pro mal, mas espero que seja pro bem. Então acho que você remove a percepção de outras pessoas do que é dinheiro, o que é riqueza, o que é sucesso, e você mesmo constrói quase isso. Sim, eu estou tão feliz por ter ajudado milhões de pessoas através dos meus livros e YouTubes e todas as outras coisas, porque se você mudar apenas um pouco de como você vê o mundo e o dinheiro, você vê uma imagem totalmente diferente e uma vez que o dinheiro é divertido para você, você não tem bloqueio emocional, mental e então sua situação financeira muda da noite para o dia e você é promovido, você recebe um grande aumento, você recebe um grande bônus, e eu vi todos os tipos de milagres engraçados. Seu tio apenas entrou em contato com você, de repente, sabe, do nada, como depois de 15 anos sem contato. E ele está te dizendo, sabe, eu não tenho filhos. Posso te dar $50 mil agora? O quê? Sabe, é realmente engraçado como o universo funciona assim. Eu diria que ainda mais, praticamente para alguém que está ouvindo isso e eles são alguém que quer ganhar mais dinheiro no seu trabalho, na sua carreira, como se você liberasse esse espaço mental para pensar de forma criativa, para se concentrar no trabalho que está fazendo, meio que como você disse, você vai se apresentar em um nível mais alto. É apenas um fato. Se você não está sempre pensando no dinheiro e está apenas se dedicando ao trabalho porque ama o que está fazendo, você vai ficar tão bom, você vai se apresentar em um nível mais alto. Você estará se concentrando nas coisas reais à sua frente versus quase esses medos falsos sobre dinheiro que você tem no fundo da sua mente. Ao se concentrar no que realmente importa, você vai progredir, ganhar mais dinheiro, conseguir a promoção ou fazer o negócio ser bem-sucedido. É a mesma coisa quando você manifesta, quando as pessoas falam sobre manifestar. Porque manifestar, o que é isso? Manifestar é apenas pensar no que você deseja alcançar. Todas as ações diárias que você toma buscam algo. Se você apenas trabalha para ser melhor, o dinheiro sempre vem. Nos concentramos no dinheiro antes de trabalhar para melhorar. Por isso, nunca o conseguimos. Precisamos sair dessa roda de hamster. É isso que você fala muito sobre. Dinheiro EQ também é mais ou menos isso. Que dinheiro EQ é ou é outra camada? Sim, existem princípios completos de dinheiro EQ que eu ensino, sabe, com a Mind Valley e outros cursos. Então, o dinheiro EQ é quase como um currículo por si só. Sabe, muitos professores falam sobre dinheiro EQ como Robert Kiyosaki. E esses professores, eles falam sobre o lado financeiro do dinheiro, sabe, né? O código tributário e negócios e marketing e investimento. Isso é inteligência financeira. O quociente de inteligência de dinheiro é algo completamente distinto. É sobre como você se relaciona com o dinheiro, quão saudável você é com o dinheiro, porque eu já vi as pessoas mais inteligentes da Terra cometendo os erros mais estúpidos emocionalmente, e então elas acabam perdendo tudo. Sabe, você sabe que o cara esperto do fundo de hedge ou os grandes caras da criptomoeda, apenas eles estão indo para a prisão porque estão emocionalmente abalados, sabe? E então, às vezes, eles fazem coisas ilegais. Por quê? Porque eles não têm esse relacionamento saudável. Então, eles querem fazer o negócio deles crescer cada vez mais e mais e mais. E eles esqueceram da lei. Então, a inteligência emocional é, na verdade, muito mais importante do que inteligência, dinheiro, quociente de inteligência. Então, eu acho que você precisa ter uma base sólida de dinheiro, inteligência emocional, e com isso você pode construir um império. Caso contrário, você está apenas construindo um grande edifício na areia, o que não é estável.
E quando você pratica a inteligência emocional financeira, isso significa que você está dando passos mais lentos porque confia no processo. Você não está tentando crescer a todo custo. É mais ou menos isso que essa ideia significa. Você está apenas sendo Mais ponderado? sobre tudo. Sim, eu posso. Eu posso compartilhar rapidamente? Sim, vamos fazer isso sim. Então, o primeiro princípio é receber bem. Você sabe que esse é o primeiro princípio. Você tem que estar disposto a receber. Quando você é um bebê, você não veio aqui para caçar, sabe? Nos primeiros 7 anos, você apenas recebe com negócios, com dinheiro. Você recebe clientes, você recebe confiança, você recebe dinheiro do exterior. E então, o segundo passo é apreciar, sabe? Apreciar o dinheiro entrando, porque seus clientes o escolheram entre 30 mil outros treinadores. Eles escolheram você entre tantas outras opções e então confiaram em você. Há tantos motivos para apreciar seus clientes, o dinheiro que entra, e o terceiro passo é confiar. Esta é a parte difícil. Confie no fluxo do dinheiro. O motivo pelo qual temos tanto medo do dinheiro é que não podemos confiar que haverá um fluxo constante. Então, se você pode confiar no fluxo do dinheiro, você não tem problema emocionalmente. E o quarto passo, o último passo, é compartilhar. Quem compartilha o que tem, percebe que possui mais do que o necessário. Essa sensação de que eu tenho mais do que o suficiente é uma sensação de abundância, porque mesmo que você tenha 5 bilhões de dólares ou 5 milhões de dólares na sua conta bancária, se você sentir que precisa ter mais, que precisa ganhar mais, você não pode se sentir abundante. Então, a sensação de que você pode encontrar até 5 dólares no seu bolso pode fazer você se sentir um bilionário. Então, essa sensação virá depois que você estiver disposto a compartilhar o que tem. Então, se você compartilha o que tem, se compartilha o que sabe, se compartilha quem você é, se compartilha seu coração, você é a pessoa mais abundante e feliz. Então, se você puder receber bem, apreciar o dinheiro, confiar no fluxo, compartilhar o que você tem um ótimo relacionamento com o dinheiro. Então, uma vez que você tem o suficiente, apenas confie no fluxo, aproveite o fluxo, o que você aprecia, aprecia. E também, ao mesmo tempo, não estou dizendo que o quociente de inteligência de dinheiro não é importante. O quociente de inteligência de dinheiro é muito importante. Então, é quase como duas rodas, quociente de inteligência de dinheiro, quociente de inteligência de dinheiro, e então você pode ter um muito bom passeio. Você acha que eu estou apenas pensando agora? Se você quiser vir deste lugar de abundância, doar para a caridade ou doar algum dinheiro, seria quase como um truque psicológico para forçar-se a sentir que você tem o suficiente, se por algum motivo você não tem? Sim, então minha prescrição para pessoas que têm preocupações com dinheiro é doar 10 centavos ou $1 em uma caixa bem ao lado do caixa no supermercado, sabe? Doe algo. Pode ser 1 centavo também. Quando você doa 10 centavos, $1, e então isso não é o fim do mundo. Isso vai te enviar a mensagem, tenho mais que o suficiente. Então, quando você se sentir um pouco com medo, doe algum dinheiro. Se estiver ganhando, faça isso com $10. $100 podem ser $1.000. O valor doado não importa. E então, se você não está indo à falência, parabéns, você é uma pessoa rica. Também estou muito curioso porque mesmo antes de começarmos a gravar, sei que você está em Tóquio agora. Eu estou nos Estados Unidos da América e há uma tonelada de diferenças culturais entre as duas cidades, países, e mesmo se você olhar para trás no que aconteceu com o amigo do seu pai, há uma diferença cultural lá. Então, tenho certeza que há toneladas de diferenças culturais sobre dinheiro e riqueza entre o Japão e os Estados Unidos da América, mas também em outras partes do mundo. Quais são algumas das diferenças culturais, ou melhor, eu diria melhores práticas culturais, sobre como ver a riqueza? Porque na cultura dos Estados Unidos da América, está muito ligado à posição social, mas certamente isso não ocorre em todas as culturas.
Eu ouvi em podcasts que, no Japão, é mais comum falar sobre salário do que nos Estados Unidos da América, onde o assunto é tratado com muito sigilo. Foram necessárias leis para obrigar empresas em estados como Nova York a divulgar os salários dos funcionários, pois não estavam fazendo isso de forma adequada. Isso varia muito em diferentes regiões do mundo. Então, quais são as melhores culturas ou as melhores maneiras de olhar para o dinheiro? Não vamos consertar os Estados Unidos da América, mas podemos aprender com outros países. Então, sabe, tudo é psicológico e cultural. Como você disse, no Japão, dinheiro não é tão tabu quanto na América do Norte. Fiquei surpreso que até mesmo com seu melhor amigo, vocês não falam sobre quanto dinheiro ganham um para o outro. No Japão, se você é um melhor amigo, você sabe tudo, certo? Mas o engraçado é que no Japão, mesmo entre seus melhores amigos, você não fala tanto sobre sua vida sexual. Na América, mesmo sem perguntar, sabe? Amigos americanos estão me contando todas as coisas em detalhes, o que meio que me constrange. Então, tipo, se seu amigo japonês perguntar quanto dinheiro você ganha, você pode perguntar de volta como está a sua vida sexual atualmente, sabe? Então, tipo, certas coisas são tabu, sim, e isso é divertido, sabe? E então, tipo, por que eu me sinto tão secreto sobre quanto dinheiro você ganha, ou sua vida sexual, ou qualquer outra coisa, tipo, não sentimos tanta vergonha sobre quantas vezes vamos ao banheiro, quantas vezes número 1, número 2? Não muitas pessoas sentem vergonha disso, mesmo que não falemos sobre isso em público com frequência. Então, eu espero que o dinheiro possa ser algo tão aberto para se falar no futuro, porque não há nada para se envergonhar, sabe? Pessoas grandes, pessoas altas precisam comer mais e então pessoas baixas podem não precisar comer tanto. O dinheiro funciona da mesma forma. Se você tem dinheiro, um grande recipiente, você precisa receber mais dinheiro e precisa gastar mais dinheiro. Se o seu recipiente de dinheiro é pequeno, você não precisa comer mais ou descartar. É como se os Estados Unidos da América fossem um pouco atrasados, pois estamos falando mais sobre sexo e menos sobre dinheiro. É exatamente o oposto. Oh, meu Deus. Sim, qual é? Você sabe, você provavelmente já entrevistou dezenas ou centenas de milionários até agora e provavelmente vários bilionários. Qual é? Talvez até me diga o que um milionário pensa sobre dinheiro versus até mesmo o que um bilionário pensa sobre dinheiro versus o que alguém que ganha 50 ou 60 mil dólares por ano pensa sobre dinheiro. Sabe, eu acho que as pessoas milionárias, elas têm bom senso e as pessoas bilionárias são um pouco loucas, sabe? Elas não têm essa coisa chamada freio na vida, só acelerador, sabe? Elas não têm um bom senso de riscos, então continuam correndo riscos o tempo todo, então muitos bilionários estão pensando que não querem aprender. É quase como, sabe, os programas de televisão não façam isso em casa. É assim que eu me sinto. Então, é assim que eu simplesmente ensino as pessoas. Não vá atrás de um bilionário. Você sabe, se você quer ser feliz e rico, precisa se manter pequeno. Porque muitos bilionários, eles não têm o equilíbrio certo na vida, emocionalmente e mentalmente. Então, se você quer ter uma boa vida, acho que ter um pouco de dinheiro é suficiente. Então, por que você quer ser um bilionário, sabe? Porque muitas pessoas querem ter poder, reconhecimento e algumas pessoas estão destinadas a se tornar bilionárias, mas não todos nós. Sabe, é interessante porque agora estou fora de Miami, que é provavelmente uma das cidades mais superficiais do mundo. Todo mundo tem um barco e todo mundo tem um jato e todo mundo gasta $1.000 por pessoa quando vai jantar. E é simplesmente selvagem para mim porque chegou ao ponto na sociedade, não em outras partes do mundo, nada disso, mas chegou ao ponto na sociedade onde ganhar dinheiro não é suficiente, mas fingimos que temos dinheiro, que nem mesmo temos. O que para mim é um conceito selvagem. Então, na verdade, vamos à falência. É como alugar um carro de luxo para o fim de semana, ou vamos à falência, gastando dinheiro em um clube.
Sabe? Quanto custa? Ok, vou te dar um número, que é um número selvagem. Este é um número real. Então, se você sair para viver, que é o clube em Miami, no Ano Novo, e provavelmente em alguns outros feriados, existem mesas que vêm com uma garrafa, ou 2 garrafas, ou 3 garrafas de bebida, que provavelmente custam, sabe, $50 a garrafa se você fosse à loja de bebidas, no máximo, e essas mesas custam $50 mil para a noite. Uau, $50 mil, então você quer falar sobre relação insalubre com dinheiro? É com isso que algumas pessoas estão lidando. Então, quando você vive em uma sociedade assim, qual é a resposta? Você simplesmente se muda para outro lugar. Como você não se deixa levar? Como você se torna resistente mentalmente para não cair nessa atitude de acompanhar os Jones? Eu acho que você deveria sair, sabe, outros lugares, como eu estava dizendo a Scott. Tóquio é muito seguro, uma das cidades mais seguras entre todas as grandes cidades. Uma menina de 5 anos está andando sozinha na rua e ela entra no metrô. Quando ela se perder, pode pedir orientação a um adulto. Isso é tão seguro quanto Tóquio. Eu perdi minha carteira algumas vezes, e todas as vezes minha carteira foi encontrada e reportada à polícia. Então eles encontraram minha carteira e está tudo bem. Então, se você apenas visita um lugar assim, você vê que há um todo. Há um novo mundo lá fora com pessoas muito honestas e dependentes. Pessoas com os pés no chão? Sim, pessoas com os pés no chão e generosas. Ou se você visitar uma cidade na Europa, também se sentirá muito diferente. Então, se você quer dar uma volta, lugares diferentes, agora você vê que sua cidade é muito única. Em algum momento, e então você pode escolher onde morar. Então, se você não tem dinheiro e tempo, você pode fazer isso com o YouTube, sabe? Existem tantos vídeos no YouTube para mostrar a vida das pessoas e então, depois de assistir a alguns vídeos, tipo, ok, isso é Miami e nós poderíamos ser loucos, e então, tipo, ok, então eu quero ir para Ohio ou Califórnia, onde eu me encaixaria, então você tem que ir para um lugar onde você se encaixe bem, sim. E eu acho que você tem que fazer o trabalho para entender o que te faz feliz e o que você realmente precisa na sua vida, certo? Há razões para viver em uma grande cidade, mas, na minha opinião, há um monte de pessoas que seriam muito mais felizes se descobrissem o que realmente significa muito para elas e arquitetassem sua vida de uma maneira que inclua os lugares onde vivem e as pessoas com quem se associam, para que você seja feliz e se sinta em seu grupo de pares que não te julgam e não esperam coisas de você que você nem se importa. Eu acho que isso é muito importante. Vi diferentes estudos sobre isso e fiquei curioso. Acredito que esta seja a pergunta mais importante. Você provavelmente tem muitas opiniões sobre isso. Talvez deixemos essa questão para o público. Farei algumas perguntas rápidas depois. Mas esta é uma pergunta muito boa para encerrar. Eu vi estudos feitos que, depois que você ganha $70 mil ou algo assim, obviamente depende da cidade, mas há uma quantidade de dinheiro que você ganha, que eu acho que 70 é um pouco leve, mas há uma quantidade de dinheiro que você ganha. E depois disso, sua vida você não se sente muito mais feliz. Eu diria que provavelmente é uma quantia significativamente maior que 70, de acordo com um estudo feito há vários anos. Mas você sabe qual é esse valor? Qual é o valor que o dinheiro compra, entre aspas, compra a felicidade até certo ponto, mas depois disso você tem retornos decrescentes? Talvez seja $500 mil por ano, talvez seja $100 mil por ano, talvez seja $1 milhão por ano, talvez seja muito mais do que isso. Eu não sei, mas estou curioso se você tem uma opinião sobre isso. Sim, quer dizer, depende de onde você mora. $50 mil é considerado pouco em Nova York, mas no campo esse valor pode proporcionar uma vida confortável. Então depende de onde você mora e como você vive. Se você precisa de 4 carros, vai custar muito, mas se você tem uma vida muito simples, vai custar menos. É por isso que eu disse para encontrar sua própria vida. Caso contrário, você sabe, algumas vidas podem custar tanto e para pagar as despesas você tem que trabalhar muito duro. Algumas pessoas adoram esse estilo de vida. E se você tem uma família, isso pode ser uma situação diferente. Então,
Eu não posso te dar um número certo, mas no meu livro eu falo que $300.000 é uma renda que te dará o suficiente de tudo. E até mesmo $100.000, se você mora em uma cidade local, isso seria suficiente. Mas pode ser $1 milhão se você mora em Nova York, ou se quiser ter uma empregada doméstica ou um motorista, isso se acumula. Então, isso se acumula para você, mas você tem que descobrir quanto é suficiente e quando é suficiente. Caso contrário, na vida existem tantas outras coisas divertidas que você pode aproveitar. Então, se você estiver muito ocupado ganhando dinheiro, perderá a paz de espírito e também perderá oportunidades de aproveitar a vida. Então você precisa ficar atento, especialmente se morar em uma grande cidade ou se estiver cercado por pessoas altamente eficientes e bem-sucedidas. Olhe ao redor. As pessoas não precisam viver assim. Sim, muito. Muito sábio, porque o que acontecerá é que se você não sabe qual é esse número e não pensa sobre ele, haverá um período, como haverá um ponto, em que você pode ganhar dinheiro sem significativamente mais risco ou trabalho, mas haverá um ponto em que para passar de 500 mil para 1 milhão por ano, ou 1 milhão para 5 milhões, e então... As possibilidades são infinitas, mas exigirão mais trabalho ou risco maior para chegar lá. É impossível escalar além de um certo ponto sem risco ou trabalho, significando alavancagem, investimento, entre outros. Muitos perdem isso de vista, como você mencionou. Então, suas vidas envolvem alto risco, muito trabalho, relacionamentos rompidos, estresse, prejuízos à saúde mental e física. Eles refletem sobre o passado, pensando no que aconteceu. Após 3 esposas, seus filhos os odeiam. Estou extremamente endividado. Apesar de ter 5 casas, não tenho mais ninguém disposto a falar comigo. Eu diria que você deveria ter pausado umas 2 horas atrás. Então, tudo bem. Se você estivesse bem, na verdade, vou pedir que você responda rapidamente para encerrar. Onde as pessoas podem se conectar com você? Sinto que você escreverá outro livro em breve. Mas qual é o livro que você gostaria que as pessoas fossem ler agora? Qual é a única coisa que você acha que vai mudar a vida das pessoas? Você pode citar alguns de seus títulos favoritos e onde as pessoas podem se conectar com você online? Obrigado. Você pode encontrar todas as informações em kenhonda.com, K-E-N, Honda como no carro. Mesmo eu tenho que confessar que dirijo um Toyota, mas isso é outra coisa. E então o livro que eu tenho é Este é o único... Livro em inglês, Happy Money. Né? Então, Happy Money é o único livro. E então, em maio de 24, eu publiquei um livro com a Hay House, que é um romance. Espero que você leia isso também. Ainda não decidimos realmente o título, mas é sobre um avô rico que deixa 9 cartas para seu neto. Ele doa todo o dinheiro para caridade, mas deixa 9 cartas no lugar. Então este neto, um rapaz de 20 anos, pega suas cartas e então parte em uma viagem. Então, sabe, isso é um romance mais vendido no Japão. É como Terças-feiras com Maury. Então eu espero... eu amo isso. E a Hang House é enorme, a propósito. É uma editora enorme. Então isso vai ser... Isso é em inglês, certo? Isso será em inglês. Ok, sim. Ok, últimas 2 perguntas para finalizar. Primeiro, você teve uma vida e carreira incríveis, mudando a vida de milhões até agora. Qual seria uma lição que você diria para você mesmo aos 20 anos? Pode ser sobre dinheiro ou pode ser apenas sobre a vida, negócios, qualquer coisa. A vida é divertida, então faça o que mais te anima e aproveite cada segundo disso. Essa é uma lição curta, mas doce e muito importante. O que seria se você pudesse definir sucesso? Se você pudesse definir sua versão de sucesso agora, o que ele significaria para você, profissional e pessoalmente? Eu acho que a abundância é a liberdade de fazer o que você ama, no lugar onde você gosta, com quem você ama e no momento certo. Então, se você pode fazer o que ama, com quem ama, onde quiser e quando quiser, então isso é liberdade. Eu não consigo explicar.
consigo. Vou explicar isso pra você.